Começa agora 70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Alô, amigos do 70 a mais. Hoje o nosso convidado é o enfermeiro Eloisier Mário, que vai dar grandes dicas de como viver bem na terceira idade. Mas antes disso, eu quero pedir a vocês, como sempre, que deem o seu like, se inscrevam no canal e apertem o sininho, para que todos nós possamos crescer. E vamos ouvir também a palavra daqueles que nos ajudam, dos nossos parceiros comerciais. Somos movidos pela energia, nos 4 cantos do Amapá. Trabalhamos de forma incansável, sempre em busca da excelência. Somos movidos pela energia. A energia presente em cada obra bem executada, de cada cliente satisfeito. Somos a Eletroservice. Você sabia que o melhor peixe assado de Macapá está logo ali no Pacoval? Fica na rua Guarabara 922, no JB Assados e Companhia. Tambaqui, pirapitinga, tucunaré, filé de peixe, tudo preparado com muito carinho e higiene. O peixe assado que você leva para casa com preço justo e muita qualidade, só ali, no JB e Companhia. Na rua Guanabara, 922, no Pacoval. O enfermeiro Eloisier Mário tem muito a conversar conosco. Mas sabem quem é ele? Ele é mestre em terapia intensiva, especialista em saúde da família, pós-graduado em saúde pública, especialista em estética avançada, especialista em enfermagem dermatológica e atua na saúde da família e na saúde pública, e na rede de terapia intensiva e trauma. Realmente eu não sei como é que ele consegue fazer isso tudo, mas é isso que nós vamos saber. Como vai, mestre? É um prazer ter você conversando aqui conosco sobre a terceira idade, sobre nós de 70 a mais. É uma honra. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, meu irmão, tudo bem? Um prazer estar aqui com você, conversando sobre a nossa melhor idade, né? Aqui nesse programa 70 a mais. Pois é, eu estou lendo aqui a sua ficha e fiquei um pouco impressionado. Porque você é mestre em terapia intensiva, especialista em saúde da família, pós-graduado em saúde pública, especialista em estética avançada, especialista em enfermagem dermatológica, atua na saúde da família e saúde pública e atua nas áreas de terapia intensiva e trauma, e também na área de enfermagem estética. Cara, como é que você consegue fazer isso tudo num dia de 24 horas? Não, isso aí é subdividido, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? A história começa desde 2009, me formei, formei em Santarém, né, nas Faculdades Sagradas do Tapajós, e vim de Santarém para Macapá. De Macapá, entrei aqui no programa Saúde da Família, né, pela prefeitura, e findei indo parar numa das últimas regiões daqui, que se chama Bailique, né? Então lá foi 1 ano e meio de experiência bacana, ó. Um outro universo. E aí a partir daí fui passando no concurso do Estado, na qual entrei na área de terapia intensiva, e foi o período que eu fiz o mestrado. E naquele período que eu estava no Bailique também eu fiz a especialização dentro da Universidade Federal daqui. E aí hoje em si eu atuo também na área da estética, né? Uma vertente nova aí dentro da área da enfermagem, que está em expansão aí. E vamos lá. Bom, aí a pergunta que eu queria te fazer, eu te chamei para isso, para a gente conversar. Qual a importância da enfermagem para os idosos, né? Para a terceira idade? Sabe? Sim. Como é que a enfermagem pode participar e dar dicas de bem viver para a terceira idade? Fala para mim. Bacana. A terceira idade, como a gente chama a melhor idade, né? Hoje, a partir dos 60 anos, a pessoa já é considerada idosa, né? Tem algumas vertentes que dizem que os 60 são os novos 40, porque a nossa população cada dia mais está envelhecendo, né? E aí, e com essa qualidade de vida que hoje a gente tem, né? Que antigamente tudo era mais difícil, a faixa etária era bem menor, né? Hoje a gente consegue chegar até os 100 anos praticamente.
né? Então, a enfermagem ela entra nesse cuidado, participando junto com a pessoa idosa, né? Tanto domiciliar quanto nas orientações, principalmente num programa muito, muito bacana chamado Saúde da Família, né? Na qual fiz parte aí por 13 anos dentro da Prefeitura de Macapá e na qual tive uma experiência ímpar com a população idosa ribeirinha. Era a área ribeirinha que eu atuava. E continuo atuando até hoje ainda, só que hoje só no atendimento mais restrito, né? Consultas mesmo dentro da unidade de saúde. Até o ano passado eu estava atuando indo nas comunidades e visitando essas pessoas da terceira idade dentro de área ribeirinha, que como eu lhe falei, é um outro universo. A gente está aqui na cidade, costuma ver o idoso mais em casa, né? Encafiado em casa. No interior é diferente essa vivência. O idoso ele apanha açaí no interior, né? Dentro de Macapá eu atuo no hospital de emergências, então a gente vê essas situações de trauma com idoso. Então, as quedas, qualquer queda no idoso é risco, potencial risco para a saúde dele. Não só para uma saúde que às vezes já vem debilitada pela situação de vida dele em si, né? Mas acarreta vários problemas para ele no decorrer desse processo, por exemplo, uma queda com fratura. Idoso fraturou, então vai ficar acamado, corre risco de até recuperar essa movimentação. A cicatrização óssea é mais lenta, entendeu? Então, o profissional de enfermagem ele vem justamente para estar orientando esses idosos antes de chegar a essa situação de cair ou antes de qualquer situação de risco que venha, como essas doenças como hipertensão, diabetes e muitas vezes o idoso ele não tem esse cuidado de horários de tomada de medicação, muitas vezes não entende em si que ele foi diagnosticado com tal doença, entendeu? Então a enfermagem ela entra para auxiliar nesse processo, tanto nessa parte de orientação preventiva, quanto já lá na intra-hospitalar com a curativa, né? Na qual entra uma equipe multidisciplinar e não só enfermeiro. Sim, é enfermeiro, é fisioterapeuta, não é isso? Até psicólogo. Enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, médico, assistente social, os fonoaudiólogos, né? Os nutricionistas. Então, já é outra situação. Sim, e quais são as dicas importantes que você pode passar para o idoso viver bem ou viver melhor? As dicas são assim, dependendo do idoso, dependendo das condições de saúde do idoso, por exemplo, um idoso que é hipertenso, idoso que é diabético, ele precisa ter os horários específicos das tomadas de medicação, colocando o númerozinho do horário que o médico passou para ele tomar, entendeu? Se possível, tá compartilhando esse horário de tomada com o familiar, que geralmente tem um familiar ali para estar ajudando também, peça auxílio para o familiar, para estar lembrando que muitas vezes o idoso ele esquece de tomar na hora certa, entendeu? Ou muitas vezes nem toma, ou pensa que não, eu estou bem, não estou sentindo nada, e finda não tomando essa medicação, né? Não estou sentindo nada. A primeira coisa que ele fala, não, doutor, eu parei de tomar porque eu estou bem, ou eu vi uma medicação na internet que faz melhorar, eu estou me sentindo bem hoje, e finda esquecendo que a medicação, depois que a pessoa é diagnosticada como hipertensa e diabética, é pro resto da vida, entendeu? Então, eu aconselho assim, escova o dente todo dia, deixa do ladinho ali da escova de dente, porque vai lembrar, né? Ou deixa num local visível ali, na qual ele esteja visualizando o tempo todo, né? Isso na área dessas pessoas que têm essas comorbidades, né? Então, os idosos, eles são crianças, né? Aquela criança ali te fala para fazer as coisas, ela não obedece. O idoso, muitas vezes ele se entende, não, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, só que não se vê naquela condição de fragilidade, né? E muitas vezes a gente tem que estar orientando nessa situação. Por exemplo, algumas coisas aí já são limitadas a fazer por conta da sua condição de idade, né? Pois é, e tem um lado também da higiene, né? A higiene pessoal, a higiene
corporal sim. e tal. Eu acho que a enfermagem pode dar muita dica e muito subsídio quanto a isso, né? Para que ele seja uma pessoa que se cuide mais, né? Sim, não pode perder a linha nessa situação do cuidado pessoal mesmo, né? Então, a gente entra fazendo essa orientação, porque essa situação de higiene é complicada. Na terceira idade, a gente entra com a parte também da situação de orientação com a saúde bucal em si, né? Na qual a gente conta com os colegas odontólogos para estarem dando esse apoio, porque muitas vezes a gente fala assim que ainda hoje, né, que o Brasil é o país dos desdentados, isso dificulta até para ele na questão alimentar, né? Então, certas situações a gente observa que o idoso ele tem a dificuldade de se alimentar, às vezes a família não entende, faz aquela comida mais dura, enquanto ele não tem a dentição completa, então isso dificulta muito para ele, para a questão de absorção de nutrientes, né? E outra situação aqui que a gente observa na questão da nossa dieta, principalmente do interior, que é uma dieta com baixo teor de nutrientes. No caso, o interior eu vejo muito que é a dieta do amapaense, esse idoso, ela é muito restrita a açaí, entendeu? Só açaí e uma proteína, né? Açaí e outra coisa, entendeu? Então já não entra a questão dos micronutrientes para fazer uma nutrição completa para esse corpo desse idoso, né? No caso, seria uma dieta balanceada, né? Pois é, até porque eu tive entrevistando outro dia o Dr. Mauro Seco, você conhece? Sim, sim. E ele Grande estava irmão. falando sobre a farinha, né? Porque a farinha, ela é só amido, ela não tem mais nada. Então, Só, ela não acrescenta muita coisa. Ela faz bucha, mas não tem um valor alimentício muito só, forte, né? só estufa o estômago e engorda, né? Então, a farinha, ela tem alguns métodos de produção, né? Que eu já observei. O método de produção é aquela extração direta e torra, né? Extração direta, usa o tipiti lá para extrair o tucupi, né? Extrair lá a tapioca. E aquela massa da farinha lá, o amido em si, é extraído torrado, né? Essa é uma das formas. Outra forma é que eles chamam farinha puba, ou seja, extrai a mandioca e deixa dentro da água lá para ela ficar é, para ela ficar puba, né? Como se fala, fermentar, né? Depois da fermentação aí sim que faz todo esse processo. Então são essas situações e causa aquela situação de gases, né? No encontro fica estufado. Aí muitos idosos são acostumados a fazer aquela dieta pesada, jantar, açaí, farinha, o charque frito à noite, né? Então dorme com aquela barriga cheia. Então, aí tem outras complicações. O que é que acontece? Esse idoso vai dormir com a barriga cheia, esquece de tomar a medicação dele, é hipertenso, entendeu? Durante o período daquela situação de hipertensão dele, que muitas das vezes não vem fazendo a tomada da medicação corretamente, finda resultando nos derrames, né? São os AVCs isquêmicos e os hemorrágicos. E uma complicação muito grande, além dessa situação do tratamento do paciente com esses AVCs, é a questão de broncoaspiração, por conta de estar com aquele estômago cheio, empantufado. Teve o derrame e fim o que? Broncoaspirando, que a gente fala, aquela comida toda indo para o pulmão, e aí já vai para pneumonia e involúvel, e muitos desses casos findam indo a óbito mesmo, por conta dessa situação. Né? Já tem, pela situação fragilizada da idade, né? Ainda tem toda essa complicação aí alimentar, né? De questão alimentar diária desse idoso. Acontece comigo mesmo. Às vezes, a gente janta mais tarde, Sim, principalmente quando a gente sai e chega mais tarde, e a gente janta mais tarde, aí você fica pesado e na hora de dormir você não consegue conciliar o sono, porque sim, você está fazendo digestão, né? E o corpo está trabalhando, os órgãos estão trabalhando e você não consegue descansar os órgãos para poder dormir. Não é isso? aquela pessoa que enche a barriga à noite quando dorme, quando acorda mais cansada, né? Porque acha que descansou, mas o corpo, o metabolismo ficou trabalhando a noite toda para fazer aquela digestão daquele alimento, né? Então é complicado. Isso eu falo assim daqueles idosos que têm uma condição clínica assim, mais debilitadas, né?
os idosos que se cuidaram, aqueles idosos que não foram fumantes, porque a gente vê muitos casos clínicos também de idosos que evoluíram para uma condição chamada de DPOC, porque fumaram a vida toda praticamente, né? Quando chega na fase com 40 anos em diante, aquele pulmão já está endurecido, né? Então ele não consegue ter aquela expansão, aí já tem aquela dificuldade respiratória. Em muitos casos já tem que andar com a balinha de oxigênio para poder dar um suporte a mais. Então é uma complicação grande, né? Agora o idoso que se cuidou, aquele idoso que segue aquela rotina de atividade física, que não só a parte da física do idoso, quanto a parte emocional, a parte de leitura, é muito importante para estar estimulando esse cérebro aí desse idoso, para não desenvolver as doenças que são da idade, né? As doenças senis. Então, é interessante estar orientando, quanto enfermeiro, essas condições também. Né? Pois é, antigamente, eu nunca mais vi, mas antigamente a gente tinha aqueles caderninhos de palavra cruzada. Sim. A palavra cruzada anima a mente da gente, né? Bota a gente para trabalhar. Com certeza. Né? Porque a gente via na palavra cruzada e ia buscar no dicionário o significado daquela palavra. Então, para poder achar a palavra certa dentro do jogo. E ainda existia uma outra coisa, existia um outro brinquedo que a gente usava muito, que era a batalha naval. Eu nunca mais vi isso, que a gente jogava entre 2 pessoas ou 3 pessoas. Era maravilhoso. Mas isso tudo acabou. Então, hoje em dia, a gente tem que se habituar com os novos processos, que são os processos digitais, em cima do celular, em cima do computador, do tablet. Né? E eu acho que isso tem que crescer, a mente da gente tem que trabalhar dentro disso, você não acha? Para não ficar parado. A questão toda na terceira idade é estar estimulando o cérebro dessa melhor idade a estar interagindo com o ambiente, né? Hoje a gente tem a era da tecnologia, né? Como tu falou, dessa situação das quase extintas livrarias, né? Que a gente tinha, onde comprava essas revistas cruzadas. Eu aprendi a tocar violão vendo revistinha, né? Hoje a gente tem essa facilidade de tu entrar no YouTube e tu ver uma videoaula, tu tá aqui com o professor né, ao vivo ali, aprendendo. Então, tem essa situação. Então, o idoso ele tem que embarcar nessa também das mídias digitais para estar estimulando o cérebro também. Minha mãe é avó, né? Que eu fui criado com os meus pais são pais avós. Então, meu pai já tem 92, 93 anos, a minha mãe 83, 84. Então, eles não tem nenhuma alteração senil, né, da idade em si, a questão degenerativa, quanto ao intelecto, são lúcidos, né? Porque continuam fazendo as suas atividades, continuam na leitura. Hoje a minha mãe-avó, ela interage com o celular, que é uma nova vertente para os idosos, né? Estar interagindo com o celular, estando mais perto dos familiares, então isso reaviva esse idoso, né? Que muitas vezes se sente sozinho, né? Então, essa interação com as mídias, com as novas mídias, né? Então é muito interessante para manter esse idoso com uma mentalidade boa, né? Com essa consciência boa e não ir evoluindo aos poucos para essas doenças degenerativas, né? Pois é, eu acho que também tem um lado que eu acho que a enfermagem pode dar uma grande dica, que é no lado da segurança individual. Por exemplo, dentro de casa, certo? Como se proteger dentro de casa com as barras, com a rampa, com o degrau, com a porta de vidro. Então, né? Porque o idoso ele já não vê direito, ele anda mal e tal. Então ele tem que estar sempre cercado de algumas situações. Em que a enfermagem pode dar esse tipo de apoio? A enfermagem ela entra observando esse idoso em domicílio, né? Orientando a estar colocando essas barras dentro da casa, os pisos não podem ser mais lisos,
principalmente no banheiro, onde ocorrem essas quedas, entendeu? Já tem que ser um piso áspero. As subidas de escada também tem que ter aquele adesivo na qual tem aquele atrito para não escorregar. Idoso evitar fazer aquelas atividades como lavagem dos chãos, com sabão em pó, que fica liso o chão, entendeu? Na rua ter maior cuidado, sempre estar acompanhado com alguém, segurando no braço, para ter aquele suporte, aquele apoio, né? Porque a gente já percebe que o idoso ele é aquela criança que quer fazer aquelas situações que não consegue mais. E é aquilo, a gente volta naquela situação de que uma queda para o idoso é um risco de morte, entendeu? É um risco de morte porque a partir dali, principalmente a gente observa em idoso, fratura de fêmur, né? Fratura de bacia por queda. Então, um idoso acamado é um potencial risco para óbito, porque a pessoa vai passar por cirurgia, vai passar por internação, dentro de hospital, às vezes esse idoso já vai com a saúde debilitada, então entra em contato com outros patógenos, dali pode evoluir para uma pneumonia, e assim vai, além da debilidade de locomoção, né? Então, é muito complicado isso, essa situação, e a gente tem que estar orientando quanto a essa prevenção, que é justamente para a gente não encontrar com esses idosos lá dentro do hospital de emergência, né? Principalmente, e tem idoso que ainda anda de moto, né? Idoso que anda de moto, anda em garupa de moto, então é risco. Hoje, os maiores índices de trauma dentro do hospital de emergência de Macapá é por acidente de moto, né? Tem idoso que ainda anda de moto. Eu ando de moto. Eu ando de moto. Eu tenho 74 anos e tenho uma motinha que não faço grandes viagens e tal, mas de vez em quando pego a moto, dou uma voltinha para me lembrar dos velhos tempos. Sim. E eu ando de moto. A gente tem que procurar aqueles horários que são menos movimentados, né? Horário de pico em Macapá é uma loucura, entendeu? Então é acidente o tempo todo. Sim. Agora, outra coisa que eu queria te perguntar é o que você indica para a família, porque a família do idoso é muito importante para o idoso, né? A família Sim. tem que estar prestando atenção em muita coisa para não deixar o idoso sucumbir ou se machucar, ou enfim, ter problemas. O que a enfermagem, em geral, indica para a família? Para a família em si, a gente orienta a não abandonar aquele idoso, né? Porque o que a gente observa é que o pai ali cuidou daquela criança, cresceu, formou, casou e finda sendo abandonado na terceira idade. Então a gente orienta para estar interagindo com esse idoso, não deixar só, né? E tá junto com ele, participando da vida ativa dele. Então ter esse cuidado na terceira idade, tá ali presente. Isso é muito importante até para o psicológico desse idoso, que muitas das vezes se sente só, né? Por conta, se acha sozinho, né? Vão os filhos e se sente só e finda evoluindo para uma situação psicológica, né? Uma situação já que diz que está sozinho, que foi abandonado, que não tem mais ninguém. Então, para os adultos sempre estarem junto com os idosos, né? Conversando, interagindo, presente na família, né? Presente na família. E aqueles idosos que muitas vezes já não têm os filhos ou não tiveram, tem as casas de apoio, né, para esses idosos em Macapá. E também, eu digo assim, que o idoso ele já tem que investir na terceira idade em um cuidador de idoso para estar ali presente com ele, para estar orientando nessa tomada das medicações, para estar ali auxiliando nessa questão de ir ao banho, né? Então, para estar ali dando aquele suporte. Então é interessante também ter esse profissional chamado cuidador de idoso, né? Pois é, esse profissional ele tem um contato direto com o idoso e consegue entender até a psicologia do próprio idoso, né? Porque com o convívio você sabe o que o idoso quer, o que ele não quer, né? E você falou do lado psicológico, isso me lembra que eu entrevistei um psicólogo que ele fala muito de uma síndrome que chama-se Síndrome do Ninho Vazio, que deixa o idoso muito para baixo, porque ele cria família, depois a família segue caminho e ele fica sozinho. E isso dá uma angústia muito grande, né? E E eu acho que isso tem que ser visto pela família, a família tem que prestar muita atenção nisso, concorda?
Sim, sim, com certeza. Hoje não só os idosos, né? Até aqueles casais que, por exemplo, têm filho único, casou, o filho vai embora, aí sente aquela solidão, né? Aí eu vi um relato hoje de um ator, só quando seu filho estiver bagunçando, que você ralha com ele e tudo mais. Aproveite aquele momento, deixe a bagunça existir ali, porque em certo momento você vai sentir falta daquilo. Quando você vê a sua casa toda organizada, toda limpinha, sem barulho nenhum, você vai sentir falta daquele momento, né? Então, é, hoje está acontecendo com esses casais também, com os idosos também acontece isso, né? Porque finda ficando só o casal de idosos em si, né? E a família vai estar longe, os filhos vão estar longe, e vem aquele abalo psicológico por essa situação de solidão. Pois é, agora eu queria perguntar para você também o seguinte: o que você pode indicar para o idoso viver bem? Quer dizer, a família, o que a família pode ajudar ao idoso nesse momento? Nesse momento da terceira idade, naquela situação que eu lhe falei mais cedo, da parte nutricional, né? Porque o idoso ele já não tem aquela aptidão de estar em cozinha, né? De estar fazendo a sua própria alimentação e tudo mais, enfim, indo para esses alimentos rápidos que tem aí, os fast foods aí da vida, né? Só esquentar em micro-ondas e comer, isso finda complicando. Ou aquela dieta restritiva, né? Como eu lhe falei, o açaí é mais prático comprar o açaí ali, já fazer uma fritura ali e ingerir, então isso vai causando complicações na saúde dessa pessoa idosa. Então, na parte nutricional, é interessante a família estar sempre ali acompanhando esse idoso, né? Da parte psicológica, como eu te falei, tá interagindo com ele, tá participando ativamente, levando ele em alguns eventos, né? Tudo mais, tirando daquele, muitas vezes está preso dentro de casa também. Então, é uma nova criança, né? O idoso é uma nova criança. Pois é, eu ia perguntar isso, sobre as atividades em grupo, né? As atividades em grupo de idosos, né? Existem muitos grupos de idosos e as atividades em grupo eu acho que elevam a moral do próprio idoso, né? E a família eu acho que tem que levar o idoso para isso e não digo levar fisicamente, mas levar na mente, né? Dizer que o cara tem que fazer e tem que seguir em frente. É como você diz, para não ficar parado, né? Sim. Esses grupos de idosos, inclusive, a minha mãe participa, no caso lá da Igreja Católica, é muito interessante, porque inclui o idoso não só nas atividades específicas ali da terceira idade, mas inclui o idoso para uma vivência com outros idosos, né? Inclui ele, por exemplo, um grupo de idosos no carnaval, né? Interessante. Grupo de idosos nas festas juninas. Então, em outros eventos ali, que a pessoa tira ela do lar e vai fazer aquele convívio ali. Então, o idoso se sente vivo, né? Se sente vivo, dá aquele gás, dá aquele up, para estar cuidando de si, estar renovando né? a sua mentalidade quanto à terceira idade. E esses grupos, eles vêm muito ao encontro, né, desse apoio emocional a esse idoso que está nessa situação de estar restrito ao lar, né? Então, muito interessante isso. Pois é. Meu caro, é uma honra, como sempre, ter você aqui conosco. Muito obrigado pelas dicas que você está dando. E eu quero deixar a câmera em aberto aqui para você dizer o que você quiser. Sabe, qual é a dica que você pode dar? A dica principal, um final de festa, digamos assim, para você poder se expressar da forma que você achar melhor. Por favor, fique à vontade e desde já eu lhe agradeço. Beleza, meu amigo. Então é um prazer, foi um prazer estar aqui com você. Sempre que precisar, estamos aqui, tranquilo? Para o idoso, 60 a mais, né? 70 a mais seu programa hoje. Olha só, 70 a mais. Então, sinta-se vivo, sinta-se abraçado, confraternize, seja feliz, cuide da sua saúde, tenha uma boa alimentação, faça atividade física, tá? E estamos aí para qualquer situação de saúde, qualquer informação, qualquer orientação, precisar, estamos aqui. Eu queria que você mandasse ainda as formas das pessoas encontrarem você.
Instagram, Face e tal, se você quiser liberar os meios de comunicação para que as pessoas possam encontrar você e trocar ideias, enfim, conversar. Beleza. Hoje eu me encontro no Instagram, lá no @BREloisiermário. Meu nome é Eloisier Mário. Mário para os amigos, né? DR Eloisier Mário. Facebook Eloisier Mário. E você pode me encontrar por lá. Meu amigo, mais uma vez lhe agradeço. Agradeço muito você ter participado aqui conosco, ter atendido o nosso pedido. E eu acho que essa é a primeira de diversas entrevistas. Eu quero só dizer a você que o espaço está aberto para você, a hora que você quiser dizer alguma coisa, a hora que você quiser divulgar algum assunto, falar sobre determinado procedimento ou qualquer coisa na sua área, o programa está aberto à sua disposição. Muito obrigado por tudo e até uma próxima vez, se Deus quiser. Beleza, meu amigo, gratidão. Viram? Uma entrevista leve, onde ele deu muitas dicas e pode falar de cadeira, porque ele é um cara que entende tudo disso. Não é isso? E eu vi um texto também na internet sobre esse assunto e eu queria mostrar a vocês. Vamos ver. A terceira idade é uma fase repleta de novas experiências, aprendizados e, claro, desafios. E para garantir que essa jornada seja vivida com saúde, autonomia e qualidade de vida. Essa área da enfermagem se dedica ao cuidado integral ao idoso, desde a promoção da saúde e prevenção de doenças até o tratamento de enfermidades crônicas e o acompanhamento em situações de fragilidade. Depois de um texto tão bom quanto esse, nada mais a dizer. Só dizer a vocês o meu muito obrigado por ter ficado conosco até agora e até sábado que vem, se Deus quiser. 70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima!